Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Podemos sentar? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, dia da dedicação da Basílica de Latrão, é a mãe de todas as igrejas, né? Eu entrei aqui que achei linda essa igreja, né? Isso acho que em 1991, né? Era uma experiência de oração, né, Isaura? Que tinha aqui, né? Vim só uma vez aqui, ainda quando tinha um grupo de oração aqui. Foi uma experiência de oração aqui no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? De 91, tem muito tempo, né? E ali é onde eu comecei a caminhada, né? Dentro do movimento da renovação carismática católica, onde a gente está até hoje. Então, mas que igreja linda! E tem tudo a ver com o tema de hoje. Você conhece uma comunidade, desculpa, né? Pela igreja. Olha que igreja linda! Olha que igreja bem organizada! Entendeu? Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos tomando conta daquilo que pertence a Deus. Eu lembro que quando eu fiz a catequese, a professora de catequista, ela dizia assim: não corra, não grita, né? Não fala alto dentro da igreja. E nunca mais esqueci disso, né? Então, aqui que sai, aqui que recebe a palavra, já me imaginou quantas Eucaristias foram celebradas aqui? Quantas pessoas já receberam a comunhão? Quantas pregações? Quantos padres, quantos mensageiros já vieram para cá? Quantas conversões também, né? Então, a segunda leitura, ela diz assim, 1 Coríntios 3,16: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. No dia de finados, nós temos o bom costume de visitar os nossos parentes. Aí alguém me questionou: mas a pessoa não está lá? Eu falei: está sim. Lembrando que aquela pessoa que nós enterramos um dia ali é templo de Deus. Aquela pessoa que está ali, a catatumba, como a gente diz, ela tem que ser cuidada, porque ali foi enterrada um templo. Olha só o que a palavra diz. E muitas pessoas de outras denominações, eles não entendem, e não adianta pregar, falar, deixa do jeito deles, né? Mas ali tem uma pessoa que nós amamos, que um dia recebeu o batismo, que um dia também recebeu a Eucaristia, que um dia ela recebeu os sacramentos da igreja. Então, por isso, os meus parentes é tudo lá em São Zenão. Meu pai, minha mãe, sobrinho, um netinho, uma netinha que nasceu já morta. É templo de Deus. E aqui diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, parar para refletir sobre o cuidado que temos com o presente de Deus, que é o nosso corpo. Nosso corpo é templo de Deus, é morada de Deus. O Espírito Santo de Deus
ele habita em nós, e o nosso corpo é templo sagrado. Por isso, precisamos cuidar desse templo de maneira integral, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. É preciso nós tomarmos conta. Você é templo de Deus. E você já percebeu que muitas pessoas às vezes não gostam do corpo que tem? Muitas pessoas têm sempre um defeito. Eu, quando eu era pequeno, tinha meus 15 anos, achava que meu pé, desde sempre, eu calçava 43. Aí um dia alguém falou assim: mas Eudes, você é alto, você já imaginou se você tivesse um pé pequeno? E realmente, nós colocamos tantos defeitos no nosso corpo, né? E esse corpo humano, obra-prima da criação, o corpo humano é a última e mais especial obra de Deus. Também lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmo, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos, templos de Deus, morada de Deus. O ministro, ele nos batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E nós temos que tomar conta deste corpo nosso, fazer uma caminhada, cuidar da nossa espiritualidade. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, não é o caso nosso que está aqui, mas tem muita gente que acorda de madrugada para ir para uma academia, mas não acorda às 7 horas da manhã para ir para dentro de uma igreja. Você já observou? Às vezes nós só cuidamos do nosso corpo físico, mas nós esquecemos de cuidar do nosso corpo espiritual. A gente faz uma caminhada, que coisa interessante, que a gente vai vendo as pessoas com um terço na mão, fazendo a caminhada e rezando o terço. Isso é cuidar do corpo, porque o corpo, ele tem essas 3 partes que eu falei: o físico, o emocional e o espiritual. Então, no evangelho de hoje, Jesus parece que estava bravo, né? Ele ficou assim, lá em João 2, 13 e 22, interessante, que ele expulsou, Jesus fez um chicote de corda e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. E ele disse assim: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O cuidado que nós temos que ter com a casa de Deus. E diante da reação de Jesus com os vendedores e os cambistas, que comerciavam dentro do templo de Jerusalém, precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa postura em relação ao nosso serviço dentro da igreja, da comunidade em que nós vivemos. Que coisa linda! Olha que coisa linda a igreja de vocês. Isso quer dizer o seguinte, que tem a dedicação, a preocupação. Porque às vezes as pessoas não entendem. Mas se vendesse todo aquele onde o Papa está, gente, para as coisas de Deus nós temos que dar o melhor. Amém? Então precisamos ter cuidado para não fazer das coisas de Deus
cabide para suporte dos nossos interesses, respeitando a casa de Deus como um lugar sagrado, de recolhimento, de oração. Então, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, temos de expulsar também do nosso coração que possa estar fazendo do nosso interior uma casa de comércio onde parem os maus pensamentos. Lembra? O nosso corpo é espiritual, o nosso corpo é físico, mas também ele é emocional. Nós trabalhamos aqui em Colatina, na Casa de Maria. Eu não sei se vocês conhecem. A Casa de Maria já tem mais de 20 anos aqui em Colatina. E ali nós trabalhamos esse lado de emocional. Quantas pessoas, às vezes, elas parece que está bem, o corpo está bem, mas o seu emocional está triste. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas que perderam o sentido da vida, a vontade de viver. É preciso buscar também essa cura interior. As pessoas perderam o sentido da vida, a vontade de viver. E nós precisamos tomar conta desses três: o corpo, a alma e o espírito também. O corpo físico, a alma espiritual e o nosso emocional. Quantas pessoas depressivas, a ansiedade. A depressão é o quê? É aquilo que eu deixei lá no passado, aquilo que eu não consegui esquecer, aquilo que um dia talvez eu ouvi das pessoas que eu mais amava, que eu não era amado. Fez comparações. Um dia desse, rezando com uma pessoa, ela dizia assim que ela compara muito a filha, faz muita comparação negativa. Isso causa uma doença emocional na pessoa. Ela acha que o pai e a mãe gostam mais dos irmãos do que dela, do que dele. Então, nós temos aqui católicos, mas também quantos irmãos de outras denominações vão lá para receber oração. Então, pensando bem, cuidemos desse templo que é o nosso corpo, mas cuidemos também da nossa espiritualidade, através da oração, através da confissão, através da Eucaristia, recebendo todos os sábados, todos os domingos, fazendo a nossa meditação da Palavra de Deus. Então, fica aqui uma pergunta: será que tem gente neste mundo de Deus fazendo da casa de Deus uma casa de negócio? Será que tem gente usando o nome de Deus para ganhar muito dinheiro? Eu lembro do Sebrae. O Sebrae, ele tem um tema muito bonito, que é pequenas empresas, grandes negócios. Irmãos, irmãs, hoje as igrejas, ela virou um negócio. Pequenas igrejas e grandes negócios. Quantas pessoas estão se enriquecendo no nome de Deus? Quantos comércios as pessoas estão usando? Um dia eu fui numa comunidade celebrar, só nessa rua eu contei 50 igrejas. Claro, aqui eu saí e uma igreja católica, mas se abre igreja em qualquer lugar. Aí eu digo: será que é vontade de Deus mesmo? Ou nós não estamos aqui para julgar ninguém, claro, mas meu Deus do céu, o nome de Jesus, ele virou um comércio. Será que se Jesus hoje visse esse tanto, claro que ele vê, Ele é onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares.
será que ele não ia fazer um chicotinho e ia dar umas chicotadas nesse povo também? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.